Alô, gente, tudo bem? Bem-vindos novamente. Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula sobre. Continuando a parte de eletrostática, né? E falar um pouquinho, começar a eletrodinâmica. Espero que a aula passada foi um pouco rápida, né? As aulas eu estou tentando não passar muito, hoje eu vou tentar cumprir o horário dos 30 minutos. Então eu vou falar dos temas rápido. Eu queria só reforçar aqui que eu faço aqui na aula nos 30 minutos é tentar resumir a matéria para vocês e dar dicas para vocês resolverem os exercícios e tentar estudar para a prova. Parte do trabalho é meu, mas também vocês têm que fazer, tá? Só lembrando que é importante que vocês estudem, vejam as aulas, leiam a apostila, tentem buscar mais conhecimento por fora, além da aula, tudo bem? Eu vou tentar dar direção, né? Tentar ajudar vocês. E qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim, pode pedir o meu contato para coordenação e perguntar para mim, né, sobre as dúvidas que vocês têm, mas também tem uma parte de do trabalho de vocês. Então, continue assim, continue estudando, que vai dar certo. Vamos lá. Eu queria hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre terminar o tópico de condução, né? Condução não, eletrização. E aí hoje eu vou falar sobre eletrização por indução. E depois eu falo sobre corrente elétrica. A eletrização por indução é o processo de eletrização de um corpo, de você dar carga para um corpo, mais complexo dos três que a gente viu. Então, tomem cuidado com ele. E geralmente é o que mais cai no vestibular. Tudo bem? Só relembrando. O que é um corpo ter carga? É ele ter um número diferente de prótons e elétrons. Tudo bem? Ele pode ter mais elétrons, então ele é um corpo negativo, com carga negativa, ou ele tem menos elétrons do que prótons, tudo bem? Essa comparação é o número entre elétrons e prótons. Se ele tiver menos elétrons do que prótons, quer dizer que ele é um corpo positivo, que ele tem mais prótons, né? O próton é o positivo. Então, e aí essa quantidade, quanto maior essa diferença, mais carga o objeto tem. Tudo bem? Então, só relembrando aqui, né? Eita, eu ia desenhar aqui, não foi. Espero que vocês estejam vendo aqui. Porque minha luzinha está desconectada. Agora foi. Então, a gente tem que. Os prótons, eles são positivos. E os elétrons, negativos. E aí, a carga de um objeto é a diferença entre os prótons do número entre os de prótons e elétrons. Diferença número ok? Então, um corpo com mais elétrons. Corpo. Ele é um corpo negativo, a gente diz, com carga negativa. Negativo. Ou carga negativa. Desculpa porque quando eu estou escrevendo, eu não consigo falar ao mesmo tempo. Meu cérebro é meio limitado, né? Eu não consigo fazer duas ações assim muito bem. Então eu peço paciência para vocês que quando eu estiver escrevendo na lousa, eu vou ficar meio quieto, vou ficar só murmurando. Então, paciência, tá? Desculpa aí. Então, voltando, o corpo com mais prótons. Prótons. Ele é um corpo positivo, ou seja, ou a gente pode dizer também de carga positiva. Positivo. Então, carga positiva. Lembrando que é isso, quanto maior o número, quanto maior a diferença, mais carga um corpo tem. E só para relembrar também, a carga é medida
Carga é medida em coulombs, tá? Coulomb é a unidade. Ó, quando eu coloco entre chaves assim, é a unidade da grandeza física que a gente está medindo. Nesse caso, Coulomb representa a quantidade de carga. Tudo bem? Só para relembrar, a gente pode dizer que a carga de um corpo é o número de prótons ou elétrons a mais vezes a carga de um elétron ou de um próton, que é a mesma, tá? Então, é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Essa é a carga de um próton ou de um elétron. A professora, é a mesma carga? Exatamente a mesma. É o mesmo valor, tudo bem? Ela só muda o sinal. Se é um próton, ela é positiva, ela é um elétron, ela é negativa. Enfim, aí na aula passada eu tinha falado sobre os processos de... A maioria dos corpos no nosso universo, tipo, a grande maioria, grandíssima maioria mesmo, assim, tipo, eu diria assim, 99,999% dos corpos no universo, e se a gente pegar na Terra também, eles estão em equilíbrio, eles estão neutros, tudo bem? Eles não têm carga, ou seja, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Então, para você colocar carga num corpo, você tem que desbalancear esse número. Aula passada, a gente viu duas formas de desbalancear, que é por atrito ou que é você esfregar dois corpos, lembrando, de material diferente, tudo bem? Eles têm que ter material diferente para você esfregar e eles adquirirem carga, ou por contato, que é você tem um corpo carregado, um corpo que está neutro, você encosta os dois vão ficar carregados. Beleza? Esses são os dois processos. Desculpa estar falando rápido, é isso. Eu quero economizar o tempo de vocês. Então, eu vou falar meio... tentar fazer uma fala rápida. E aí, o último processo que eu queria falar hoje é o processo de indução, que é o mais difícil. Lembra que eu falei para vocês que a física é um processo de investigação e vocês também têm que ter essa investigação? E tem duas coisas que é importante na física. É esse processo de investigação e o processo de interpretação. Então, assim, a física se comunica pela matemática e pra gente com português. Então, vocês têm que aprender a ler. Aí assim, o senhor tá falando que eu não sei ler, o senhor tá falando que eu sou analfabeto. Não, não é isso. É porque é difícil esse processo de você, focar a sua leitura a ler um texto científico, a ler um texto de física. É diferente de ler um texto, de ler, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas e ler um texto de física. É diferente. São textos que têm objetivos diferentes. Então, o que eu quero que vocês lembrem, primeira aula, foco, sempre atento aos detalhes. Os detalhes são tudo, tudo bem? Os detalhes são por onde a gente vai construir o nosso conhecimento de física, beleza? Fiquem atentos aos detalhes. Aqui, por exemplo, ele está falando por indução. O que é indução? Aí a palavra de induzir. Induzir vem que, eu vou falar o conhecimento intuitivo, eu não vou olhar no dicionário, né? Mas pensem antes se vocês quiserem até pausar o vídeo, né? Pausa o vídeo e pensa assim, o que é indução? Se eu penso assim, tal coisa foi induzida, se eu falasse uma frase assim, fazer uma referência à Fazenda 12. Não sei se vocês estão vendo a Fazenda 12, mas vamos lá. A Mirella está sendo induzida pelo Biel a fazer alguma coisa. Quando eu falo essa frase para vocês, que a Mirella está sendo induzida, o que isso quer dizer? Que ela está sendo enganada, certo? É a compreensão que eu tenho, assim, intuitivamente. Ela está sendo enganada, ela está sendo cooptada, assim, manipulada a fazer uma coisa que ela não está percebendo o que está acontecendo, certo? Meirelles não está percebendo o que está acontecendo. Não sei se é isso que está acontecendo na Fazenda, tá? Não interpretem isso como uma leitura minha sobre a Fazenda, beleza? Tudo bem? É só eu usei como exemplo porque eu tava pensando na Fazenda agora, sei lá por quê. O nosso cérebro funciona de um jeito esquisito, né? Mas enfim, indução vem assim no processo de enganação. É meio que acontece aqui. Aqui eu coloquei um esquema que tem na apostila do SAS, vocês podem ver, tudo bem? Eu tô na apostila 1,
é a aula 2 de lá, e aí eu peguei esse esqueminha que é bacana. Então, para você fazer o processo de indução, é meio processo de contato. Você tem que ter dois materiais. Um indutor, tudo bem? O indutor é um objeto carregado, beleza? E você tem que ter um objeto que vai ser induzido. Esse objeto, o induzido aqui, é o que você quer carregar, tudo bem? Você quer colocar uma carga nele. Vou até colocar aqui, quero carregar. Ele tá neutro inicialmente, tá? Então, inicialmente, neutro. Ele tá neutro, ele tá quietinho na dele lá, ó, mesmo número de prótons e elétrons, e eu quero carregar ele. Então, o que que eu faço? Eu aproximo o indutor desse objeto que vai ser induzido, que você quer induzir a carga nele. E aí, você faz assim, você chega bem perto, né? Aqui tá o indutor, tá vendo? Aqui tá o indutor, assim, é um objeto que eu vou simbolizar pelo meu pincel, ok? Esse aqui, o meu pincel, é o indutor. Absurdo, porque você não usa um indutor de verdade. É porque é difícil carregar um objeto. Eu não tenho nada carregado aqui comigo. Mas assim, usei a imaginação de vocês. Isso aqui é o meu indutor. E o meu, vamos ver o que? O meu fio dental é o meu processo, é o meu neutro que eu quero induzir. Então, eu aproximo um do outro, aqui, ó. Só que eu não vou encostar. Como eu não encosto, as cargas do indutor não vão para o neutro. Ele só vai separar as cargas, tá vendo? Como é mostrado aqui, as cargas se separam. Cargas separadas. Tudo bem, como você está apontando um objeto negativo, o indutor é negativo, né? Você aproxima, ele afasta as cargas. Então, quando você afasta as cargas, esse objeto ainda está neutro, tá? Isso é muito importante. Tipo, eu não passei nenhuma carga. Tipo, ele ainda. Porque lembra que eu falei para vocês? Ele estar carregado ou não depende do número. E você não mudou o número aqui. Você só separou elas. Você só, tipo, separou as neutras das positivas. Você. Assim, é uma comparação bem tosca, tá? Mas, tipo, por exemplo, nos Estados Unidos e na África do Sul, você teve a separação racial, que foi uma coisa que, ainda bem, as pessoas já perceberam que isso é completamente errado e absurdo, mas eu vou usar esse exemplo de, tipo, você separar. É como você separa antes lá, né, o apartheid ou a segregação racial que teve nos Estados Unidos, foi uma separação pela cor de pele das pessoas. Aqui você está separando, né, as duas, está fazendo uma segregação entre as cargas positivas e negativas, tá bem? Fica claro, não tem nenhum juízo de valor aqui, eu só quis usar como exemplo esse processo histórico horrível que a gente tem na nossa humanidade, que a gente tem que se envergonhar e nunca mais fazer isso. Mas a ideia é que, com as cargas, eu quero usar só essa ideia de você separa as duas, uma vai para o lado, uma vai para o outro, beleza? Então, você separando as cargas, tipo, isso, o indutor, ele faz isso, ele mantém como se fosse esse apartheid entre as cargas, assim, tipo, umas ficam positivas e as outras, as negativas ficam do outro lado, separadas, e aí, o indutor, ele tá servindo para isso. Tipo, ele não é que nem na eletrização por contato, que você encostava e aí você dava carga pro outro. Não, você tá separando as duas cargas. Tudo bem? Tipo, você tá só separando as positivas e negativas. O indutor, ele serve para isso. E aí você vai fazer uma coisa que é o mais complexo aqui desse processo, que é ligar na terra. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de fio terra. Tudo bem? Às vezes as pessoas fazem uma conotação sexual sobre essa palavra, mas aqui, o fio terra, ele é o seguinte aqui na física, tá? Você liga ele efetivamente na Terra, no planeta Terra, assim, você deixa o negócio ligado com a Terra. Por quê? A Terra, não a Terra, argila, mas tipo, o planeta Terra é um grande reservatório de elétrons. A Terra cede elétron e tira elétron à vontade. Então você vai ligar aqui no corpo e você vai enganar a Terra aqui. Tipo, o que você está fazendo? Você está separando as cargas e aí você está falando, tipo, para a Terra assim, olha,
Quando você separa, você liga o fio, a Terra entende assim. Tá vendo que ele ligou aqui do lado do negativo? Aí a Terra pensa assim: nossa, esse corpo é negativo. Então eu vou puxar esses elétrons de volta, porque qual que é o objetivo da Terra? A Terra ela sempre busca neutralizar os objetos que estão ligados a ela. Então é por isso que você sempre liga o seu chuveiro à Terra, porque se ele tiver uma descarga elétrica, ou seja, muito mais energia do que ele deveria ter, em vez daquilo ir para a água, ir para o seu corpo, ir para a sua casa, ele vai para a Terra, porque a Terra sempre quer balancear. Tem uma. Assim, eu gosto de pensar que a Terra, a natureza, funciona como o Jarminho carteiro do Chaves, que ela quer evitar a fadiga. Então, a Terra, ela sempre busca o equilíbrio. Sempre não, mas em diversos processos ela busca o equilíbrio. Então, você está enganando a Terra, você está induzindo a Terra a pensar, não que a Terra pensa, né? A Terra é, ela não é um ser vivo, sim, no sentido parecido com nós, ela não tem consciência. Mas a ideia é que você induz, com esse processo, a Terra a interpretar esse corpo como negativo. Só que ele não está negativo. Lembra? Ele ainda está neutro. Beleza? Ele ainda está neutro. Esse corpo ainda está neutro. Ele não está negativo. Tá bom? E aí você tá, por separar as cargas, né? Por você separar uma carga da outra, vocês induzem a Terra a pensar que esse corpo é negativo. E aí a Terra puxa esses elétrons, do tipo, meu, tá negativo, tá com elétron a mais. Então a Terra puxa esses elétrons. Tudo bem? E aí, tipo, a Terra puxa eles. E aí, depois que você tira o fio terra, tá bem? Você tirou o fio terra aqui, ó. Não tem mais o fio terra, né? O corpo ficou positivo, porque a Terra puxou elétrons dele. Tudo bem? Vocês entenderam o processo? Você engana a Terra a fazer ela interpretar o objeto como se estivesse carregado, aí ela tenta neutralizar esse corpo, só que o corpo já estava neutro. Então ela acaba, a Terra própria acaba fazendo uma coisa que ela não queria fazer. Tudo bem? Tipo. Professor, se fosse o outro caso, por exemplo, teria como ela puxar as cargas positivas? Não. Não tem como a Terra puxar as cargas positivas, porque as cargas positivas, lembra, são os prótons. Os prótons estão no núcleo do átomo e a gente não mexe no núcleo do átomo. Foi o que eu falei na aula passada para vocês. A gente mexe só com o número de elétrons. Tudo bem? Então a gente tem que pensar só elétrons. Então, existe algum. Nesse caso aqui que a gente viu, com um indutor negativo, o objeto ficou positivo. Tá vendo? Objeto ficou positivo. Por que ele ficou positivo? Porque a Terra puxou o elétron dele. Teria como a Terra mandar elétron? Sim. Se o indutor fosse positivo, aí tudo se inverteria. Tudo bem? Se o indutor fosse positivo, tudo seria um processo inverso. Então você ligaria o Terra, aí a Terra interpretaria: nossa, esse corpo está positivo, eu tenho que mandar elétron. Aí ele mandaria elétron para o objeto e o objeto ficaria negativo. Então, assim, uma coisa para lembrar é assim: o objeto induzido sempre, se você fizer todos esses processos, aproxima aqui, liga na Terra, aí, tipo, espera um tempo. Você tem que deixar o indutor lá para a Terra ficar interpretando. Então, ele fica lá na Terra e você fica lá com o indutor próximo, não encosta. E aí, depois desse processo, o objeto ele sempre fica com o sinal contrário do indutor. Vou até escrever isso em vermelho. Não, vou começar com A. A carga do objeto. Até colocar em caixa alta aqui. Sempre não, deixa eu voltar amarelo, porque aí vai ficar um negócio cheio de cor bizarra.
Contrária à carga do indutor. Beleza? Então, assim, se o indutor é negativo nesse caso, o objeto fica positivo. Se o indutor fosse positivo, o objeto ficaria negativo. Ok? Aí eu vou usar isso aqui para um gancho para minha próxima parte dessa aula, que é a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é um fluxo de elétrons. Tudo bem? Tá vendo que a Terra puxou esses elétrons e eles vieram assim, ó, tudo em fileirinha, andando em direção à Terra? Isso aqui, esse fluxo, a gente chama de corrente elétrica. Tudo bem? Por que é corrente elétrica? Isso eu vou falar mais para frente. Mas é porque imagina uma corrente de metal. Sabe aquelas que ficam em estacionamento, assim? É um elozinho junto do outro. E quando você movimenta ela, por exemplo, imagina alguém que está puxando uma corrente daquela para fazer alguma coisa abrir, sei lá. Não sei, né? E aí os gominhos vêm um juntinho do outro, eles vão andando juntos assim, né? Com os elétrons acontece a mesma coisa. Eles vão andando juntinhos assim e eles se movimentam de um lugar para outro. Tudo bem? Tipo, se você tira os elétrons do átomo, assim, tira assim, você manda eles um pouquinho, eles andam todos juntinhos, assim, um átomo perto do outro. Isso seria a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, eu vou colocar aqui. A Eu sei que eu mudei meio drasticamente, assim, de um assunto para outro, mas é que é isso, a gente tem pouco tempo, né? Então eu tô falando do que eu acho mais interessante. Então eu usei esse processo de indução, né? Essa coisa da Terra puxar elétrons ou mandar elétrons, ela sempre vai mandar na forma de corrente elétrica, que é isso, um fluxo de elétrons. Tudo bem? Vocês lembram do MC Nego Blue? Da música É o fluxo, vem, é o fluxo. A balada já tá garantida. Então, é, lembra do MC Nego Blue quando você estiver pensando em corrente, tá? Porque é o fluxo. A corrente é o fluxo do quê? De elétrons, tá bom? Então, a corrente elétrica é. Eu vou dizer de um jeito. É um movimento, né? Movimento dos elétrons. Eles vão estar juntinhos. Juntinhos. E se movimentando. Tipo, assim, a matéria que a gente está estudando, ela é base de várias coisas que a gente vai ver. Então, agora pode parecer meio abstrato, assim, tipo, meu, o que é um elétron? Onde o elétron tá? Sabe? Eu sei que parece meio esquisito, mas confia em mim. Tentem sempre lembrar disso. Tudo é feito de elétrons, os elétrons estão todas as coisas, são partes que a gente não consegue ver com os nossos olhos, né? A gente não consegue pegar um negócio e ver, nossa, olha o tanto de elétron que tem aqui. Mas a gente vê os efeitos indiretos desse pensamento dos elétrons, sabe? Tipo, a gente foi descobrindo como os elétrons funcionam com o passar do tempo. Tipo, a gente foi vendo que a matéria é composta de elétrons com o decorrer de anos e faz, tipo, sei lá, 100 anos que a gente sabe, 100 e poucos anos que a gente sabe que a matéria é composta de elétrons. Então, e a gente nunca viu um elétron, né? A gente nunca pegou um elétron e olhou assim, olha, isso aqui é um elétron. Tipo, não dá, porque é muito pequeno. A gente descobriu por efeitos indiretos, mas a gente sabe que os elétrons estão lá no nosso, em todos os átomos, toda a matéria é composta de átomos, e todos os átomos têm elétrons, e a gente consegue fazer os elétrons andar todos numa direção, que é a corrente elétrica. Beleza? A corrente elétrica é isso. Os elétrons, geralmente, eles estão lá, andando brisados lá, eles estão, tipo, cada um indo para o canto. Aí, quando você coloca eles em ordem lá, você faz o MC Nego Blue e fala assim, é o fluxo, vem, eles vão. Eles andam no fluxo, beleza? Eles andam num sentido bonitinho. Tudo bem que é o caso aqui.
Isso, para isso acontecer, para a corrente elétrica acontecer, você tem que ter seu material, tipo, é mais fácil que aconteça num material condutor. Ah. Tipo, aparece, não sei se essa palavra aparece. O que seria um material? É um material que os elétrons estão mais fáceis, são mais fáceis de ser manipulados para andar para onde você quer. Tipo, tudo bem? Tipo, são para você conseguir fazer uma corrente elétrica, né, que é os elétrons andarem juntinhos numa mesma direção, eles têm que estar fáceis de serem manipulados para andar nessa direção. Tipo, a corrente elétrica ela não aparece de um jeito natural nos materiais, senão todo mundo ia ficar tomando choque toda hora, né? Tipo, você ia ficar encostar nas coisas e tomar choque. Tipo, a corrente elétrica aparece em condições muito específicas. E um material mais fácil de aparecer é um material condutor. O que um material condutor tem? Ele tem elétrons livres. Um exemplo de material condutor são os metais. O que são elétrons livres? São elétrons que eles não estão muito ligados no átomo, sabe? Eles estão ali, tipo, tô aqui de boa dentro do átomo, sim, mas se alguém chamar, eu vou no fluxo. E é isso, tipo, os átomos, eles não estão muito fortemente ligados ao átomo, ao núcleo deles. Eles estão ali na eletrosfera de boa, e aí é fácil você conseguir manipular eles e eles andarem na mesma direção. Tudo bem? Então, metais são exemplos de materiais condutores. Os materiais que dificultam você formar uma corrente elétrica, eles são chamados de isolantes, tá bom? Então, é só colocar aqui, os materiais isolantes dificultam a passar. Colocar aqui em vermelho. Passagem. Tudo bem? Eles dificultam. Então, material isolante, a corrente elétrica é muito difícil de aparecer. Tudo bem? Ou não aparece. A gente diz que ele é isolante, que ele isola a passagem da corrente elétrica. Exemplos de. Aí, nos materiais isolantes, os elétrons eles estão muito ligados ao núcleo. Quer dizer que eles são difíceis de manipular. Tudo bem? Um exemplo de materiais isolantes são os plásticos e madeira, por exemplo. Tudo bem? O ar é isolante também. Tudo bem? São materiais isolantes, que é difícil a passagem da corrente elétrica. Mas beleza. A gente tem uma questão difícil aqui, né? Só para eu terminar, pelo menos a parte de. Difícil assim. Para eu terminar essa parte aqui, eu tenho que falar de uma coisa. Física é sobre medição, tá bom? Física é sobre você medir os objetos. Tipo, não só medir como a natureza funciona. Então, tem medições. E aí a gente consegue medir qual que é o valor da corrente elétrica. E a corrente elétrica é a quantidade de carga ou elétrons que passaram por um lugar dividido pelo tempo. É assim que a gente mede a corrente elétrica. Então, a corrente é quanto maior carga passa num lugar, maior a corrente. Então vamos lá, vou colocar o que é cada coisa. A corrente I seria a corrente elétrica. E ela é medida em amperes. Sempre que eu coloco aqui em chaves assim, isso aqui é chave, né? Chaves, chaves, chaves. Todos atentos olhando pra TV. Isso aqui é o Chaves. Eu acho que o nome disso é chave, eu não tenho certeza. Depois pergunto ao professor de matemática de vocês, mas eu acho que o nome disso é chave.
porque tem o colchete, a chave e o parênteses, né? Eu acho que isso aqui é a chave, beleza? E aí, sempre que eu colocar entre chaves, quer dizer que é a unidade de medida. Unidade de medida. Nesse caso, é o ampere. Tudo bem? É o ampere. Na verdade, é assim que se escreve ampere, eu pus o acento no errado. Ampere, ele foi um físico francês que estudava essas leis da movimentação dos elétrons, os efeitos da movimentação dos elétrons, então é em homenagem a ele, tudo bem? Então você fala, a corrente é de 2 ampere, 10 ampere, não sei se vocês já ouviram isso, você compra um carregador e ele carrega 300 miliampere hora, sei lá, qualquer merda assim. Então, ampere é uma unidade de corrente elétrica, ou seja, do movimento dos elétrons. Quanto mais carga, mais amperes. E aqui, o que é a quantidade de carga, né? Quantidade de carga, que é em Coulomb, tudo bem? E o ΔT é um período de tempo. Que é em seconds, ou segundos, né? Não sei porque eu falei em inglês. Enfim, aqui é em segundos. Tudo bem, gente? É isso. Corrente elétrica, ó, presta atenção aqui na minha cara feia. Corrente elétrica é uma das paradas mais importantes da física. Tipo, todos os nossos eletrodomésticos funcionam porque existe corrente elétrica, porque os elétrons se movimentam. Tudo. Essa lâmpada aqui, ó, tá vendo, ó? Desculpa colocar a luz na cara de vocês. Ela existe por causa da corrente elétrica. A luz, o meu celular, o celular que vocês estão vendo isso, tudo isso só surge porque a gente entendeu como os elétrons se movimentam. Ainda tem mais coisas para entender, mas a gente entendeu. Então, guardem no coraçãozinho de vocês o conceito de corrente elétrica. Professor, eu não entendi nada, não tenho ideia do que é corrente elétrica. Assim, eu não sei como. Aí eu vou abrir meu coraçãozinho. Não sei como vocês fazem para entrar em contato comigo ou com a coordenação, mas assim, fale com as pessoas, sei lá, tipo, manda uma mensagem para os coordenadores e fala assim: meu, não tenho ideia do que é corrente elétrica, não entendi absolutamente nada. A gente fala de novo. Que apesar de eu querer dar toda a matéria, tem certos pontos que são muito importantes entender. Um deles é a corrente elétrica. Tem que entender isso aqui, tá bom? Tipo, leva em consideração. Tipo, eu vou falar. Aí a aula termina por aqui, tá bom? Eu ponho outros vídeos com resolução de exercício. Então, vocês acompanham lá, ver a resolução. As resoluções são curtas, eu tento fazer uma resolução rápida, assim. E eu vou fazer desses. Vou fazer 2 exercícios, um de indução e um de corrente elétrica, beleza? O último detalhe é que a gente tem 2 tipos de corrente elétrica. Isso não é muito cobrado, mas só para terminar, que a gente diz que essa aqui é a corrente contínua. Tudo bem? É isso aqui, ela é desse formato. O que é a corrente contínua? É uma corrente que os elétrons andam todos na mesma direçãozinho, assim, eles vão andando juntinhos para a mesma direção. Tudo bem? E ela não varia. Essa corrente é o que a gente tem em pilha, beleza? E em bateria de carro, por exemplo. Que é uma corrente que não se altera o valor. Você pensar assim, os elétrons se movimentam todos na mesma direção, como se fosse um circuito. A corrente anda sempre, tipo, ela vai andando assim. Aí, a gente tem a corrente alternada. Que o valor da corrente se altera, assim, ele vai variando num fluxo. Beleza? É esse tipo aqui. Aqui é um gráfico representando as duas. A corrente contínua é a da nossa tomada. Tudo bem? Todas as tomadas. Absurd de 120 volts e 200, sei lá, de 110 e 220 são corrente alternada? Sim, porque isso tem a ver com a forma como a gente gera energia. Isso aí a gente vai discutir, ó, só nas últimas aulas, então sem spoiler. Mas assim, só para diferenciar, tem esses 2 tipos. Corrente contínua, que é a de pilha, sei lá, do seu, tipo, seu controle remoto da TV aqui. Aí as pilhazinhas, elas geram uma corrente contínua no seu controle. E aí, quando você liga a TV na tomada, é uma corrente alternada. O que é corrente alternada? Assim, não é bem assim, mas só para dar uma visão, os elétrons eles ficam assim, andando de um lado para o outro. Tudo bem? Eles passam energia pelo formato de onda.
Ou seja, eles andam, eles ficam, tipo, zigue-zagueando dentro dos circuitos. Eles não formam um circuito como se fosse uma pista de corrida, que é meio da corrente contínua. Na corrente alternada, eles ficam andando assim, de um lado para o outro, tipo a dança do Siri. Então, mas isso, assim, difícil cobrar. Eu só tô falando mais por uma coisa conceitual e também só para falar um pouco para diferenciar o que aparece no nosso dia a dia. Por exemplo, dos carregadores, tipo, toda a bateria é contínua, tá? Toda a bateria é contínua. Ah, professor, a bateria do meu celular também é corrente contínua? Yes. Tudo bem? Por isso que tem que ter um carregador. Tudo bem? Porque o carregador, ele faz o quê? Ele transforma a corrente contínua quer dizer, ele transforma a corrente alternada que vem da sua tomada para a corrente contínua do que é preciso para carregar a bateria do seu celular. Então, por isso que você não liga na tomada só um cabinho. Tem que ter um carregador específico para o seu celular. Por isso que ele tem uma coisinha assim, né? Tipo, ele tem um aparelhinho aqui, ele tem um circuitinho aqui dentro. Se um dia vocês quebrarem um carregador, abram ele. E aí, dentro desse carregador, ele converte a corrente de um tipo em outro. Porque a corrente que a bateria precisa para carregar é uma contínua. Só que a sua tomada sempre fornece corrente alternada. Então, tem que ter uma conversão entre as duas. Professor, como ele faz isso? Não vou falar isso, não, porque a aula já está gigantesca, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui. Peço desculpas de novo por ter falado demais, como sempre, e aí e a aula ter se estendido, e eu vou fazer a resolução de 2 exercícios, colocar também lá no Drive, aí eu acho que a parte da coordenação vai disponibilizar para vocês, ok? Muito obrigado por vocês terem vindo, é uma honra dar aula para vocês, eu espero que vocês estejam gostando, e se vocês tiveram sugestões, críticas, tentem mandar, porque eu gostaria de saber também, até para melhorar a aula, ok? Um beijo, uma ótima semana para vocês, ótimos estudos e é isso aí. Beijão, até mais.